velho machucado. Aí eu fui no hospital, um médico excelente, muito simpático, gente boa. Aí, na hora de tomar a injeção, as enfermeiras, pensa nas enfermeiras que estão na aula. Um lugar rápido. Tudo assim. E eu sentei, o médico falou, não, pode esperar. Eu falei, aqui mesmo? Não, pode esperar aqui mesmo. Esperei, vai pra lá, a enfermeira pra cá. Eu falei assim, minha filha, preciso tomar injeção, né? Aí ela falou assim, pode esperar. Eu vi, eu tava olhando na porta de Aí eu peguei, eu falei assim, não filha, mas já estou esperando. Mas assim, não, mas a sua ficha está lá fora. Eu falei, não, mas o médico mandou esperar aqui dentro. O médico não sabe de nada, tem que esperar lá fora. Falou isso? Ela sabe. Aí eu falei assim, mas ele trouxe minha ficha aqui. Ela falou, não, sua ficha está lá fora. Eu falei, mas por que eu estou esperando aqui? Não, o médico não sabe de nada, você tem que esperar lá fora. Quando ela falou, você tem que esperar lá fora, a moça abriu a porta assim e falou assim, Marcelo Sampaio dos Santos. Eu falei, aqui dentro. Nossa! Aí, A cara foi no chão. falei, gente, a mulher falou assim, pode me seguir. Aí eu pedia pra trocar, hein? Ah, não! É Aí verdade. ela falou assim, na bunda. baixa a calça. Pá. Aí, vim embora. Aí parei na farmácia, isso já era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, porque nós ficamos lá com o Wilson. Nós ficamos com o Wilson. Até o Wilson saiu também com a Alice. Aí cheguei na farmácia, paro na farmácia aqui na Dom Pedro. Aí eu entro na farmácia, 2 horas da manhã, mesmo horário e tal. Eu chego na farmácia e tal, dou a receita. A moça falou assim, você tem cadastro aqui? Eu falei, tem. Digitou lá, Marcelo Sampaio, para ser justo, tem que morar no José Sampaio. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, Marcelo Sampaio, José Sampaio. Eu falei, 2 horas da manhã. Eu falei, entendi. Tá fazendo que gosta. Eu falei, foi assim, meu nome é Marcelo Sampaio. Mas meu irmão chama José Sampaio. Ela falou assim, você tá brincando? Eu falei, José Sampaio. Eu moro no Planalto Verde. E aí ficou batendo papo, não sei o que, blá. Aí saí de lá, eu fiquei pensando, é no mesmo horário. Uma mulher 2 horas da manhã com aquela animação. E a outra lá, por quê? Uma tá na alma, a outra tá no espírito, na maior alegria, 2 horas da manhã. José Sampaio, Senhor. Fazendo graça. Não posso falar. Fazendo gracinha. Quer dizer, Ai, fica quieto, Samuel. deixa eu falar. É porque. Não, porque eu tava, agora tem que Que ela falar. tem que falar. Ela Porque tava eu no tava carro. dirigindo e eu tava vendo o vídeo. E vi a moça rindo. Eu falei, nossa, que graça. Ao que eu entrei no carro, ela falou assim: nossa, mas que tanta graça aconteceu lá. Esse sempre ria, mas ria porque eu falava no carro. Ele ria, porque eu falava, olha lá. Pastora, Rindo. Olha a graça. Que graça que tá tendo lá. A alma, né? Tá certo, pastor. Tem que preservar o. Cuidar mesmo. Tá certo. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, Eu tinha saído do carro. Já Agora tinha eu ido saí do carro. Ai, obrigada por me defender. Que graça é essa aí? Ai, lembrei, tem que comprar uma pastilhinha pra tosse. Já interrompeu na hora. Saía o quê? Mulherada ciumenta, né? Tava com dor no tornozelo, morrendo com dor no tornozelo. Conta aqui, ó. Não, deixa ele aí falar. No No espírito. mesmo dia, hein? Da pregação. Verdade. Mesmo dia, assim. Deus provou, hein? que Deus prova. Gálatas 5. Tudo que você fala, Deus vai provar. Eu até aqui, ó. É verdade. Falou aí? Falou aqui pra nós. Que graça é essa toda? A piada foi boa, né? Que piada foi, né? Conta pra mim também. Gálatas 5, 25. Cadê meu celular, Samuel? Dá aqui meu celular pra me ler a Bíblia.
Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Do Espírito. Então, amados, não arme acampamento pela alma. Não arme acampamento pelo corpo. Arme acampamento pelo Espírito. Colocou a arma e a unção primeiro foi aqui, no Espírito. Não monte o seu acampamento se não for pelo Espírito Santo. Não faça aliança com ninguém a não ser pelo Espírito. Não monte acampamento pela alma, nem pelo corpo, mas pelo Espírito. Há pessoas que serão excelentes amigos seus. Não faça aliança na alma. Não faça aliança na alma. Há pessoas que serão excelentes amigos, mas péssimos sócios. Há pessoas que serão excelentes amigos, mas péssimos confidentes. É verdade. Há pessoas que são seus amigos, mas você não pode contar nada para ele. Pessoas que são seu amigo, que é seu amigo, mas há um certo nível de amizade. Você não pode contar coisas da sua vida íntima para esse amigo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, aqueles que andam no Espírito devem viver no Espírito, decidir no Espírito. Então, onde eu vou trabalhar, pastor? Não é onde eu ganho mais ou ganho menos, é onde o Espírito Santo quer que eu trabalhe. Tem gente, pastor, eu quero ser empresário, mas você tem espírito para isso? Você tem espírito empreendedor? Você tem espírito, porque a maioria dos empreendedores, empresários, eles entendem do seu produto, mas não entendem todo o contexto. E o empreendedor tem que entender de todo o contexto, tem que se envolver com todo o contexto. Tem contabilidade, tem publicidade, tem organização e tudo isso. E precisa ter. Você tem espírito para isso, né? Você consegue dormir tendo que pagar a folha de pagamento aí? Eu também. Aham. Aham. Tá. Eu lembro, mas que meu pai tentou ser empresário. E ele montava lá a equipe de peão lá para trabalhar na construção. Só que meu pai não tinha tato para dinheiro. Até hoje não tem. Então o que acontece? Pegava o dinheiro, aí pagava todos os funcionários, não sobrava nada. Porque ele não sabia dar preço. Aí as pessoas iam em casa receber. Eu vi muita gente em casa. Ô Salvador, meu pai é Salvador. Ô Salvador, você comprar o leite lá, ele pagava para os funcionários, faltava dinheiro. Ele não sabia dar preço. Ele é um excelente. Os engenheiros perguntavam as coisas para ele. Meu pai nunca entrou na escola, mas ele era bom, a pessoa ia atrás dele para trabalhar. Só que ele não sabia fazer negócio. Ele não sabia. Então o dinheiro dele ficava tudo na mão dos funcionários. Aí quando eu tinha um pouco de idade, fui trabalhar com ele. E aí eu comecei, pai, esse preço não dá, pai. Mas vamos, não, mas para pegar o serviço foi pai. Faz um orçamento baixo. Baixo para pegar serviço. Melhor não pegar. Não pegava. Então ele seria melhor ser funcionário. Porque ele não tem cabeça. Não tem porque quem tem o espírito empreendedor consegue controlar a emoção. Por exemplo, quando a gente vai negociar, comprar alguma coisa, eu peço desconto. Nossa, eu nem vou. Peço desconto. Também. Ela fica com Porque dó. não é eu estrago o negócio. Ela fica com dó. O Ela abacaxi. Porque eu falo assim pra ele, já tá bom. Bem, já tá bom. Ah, Coitado mas da não pessoa. valoriza o que é dos outros. É o abacaxi. Uma vez eu fui comprar abacaxi com a Sandra. Aí o cara tava no final da venda assim, eu olhando, né? 5 abacaxi. E o cara queria. Quanto que era? Não, era 3 abacaxi por 3 por 10. Seu irmão tinha comprado 5 por 10. E ele tava no 3 por 10. Eu falei, não, eu quero 5 por 10. Aí, né, eu negociando com o cara, né? Aí a Sandra chegou e falou assim, e aí, amor, comprou abacaxi? Eu falei, não, então, tô vendo aqui com ele e tal, se ele me faz uns 5 por 10. Ela falou, mas quanto que ele faz? Ele tá pedindo 10 nos 3. Nossa, é um bom preço, né? Acabou a negociação. Tirei já o dinheiro do bolso, falei, ó, dá os abacaxi. Acabou! Aí agora quando eu falo alguma coisinha assim, que ele, né, que eu já tô falando demais, ele fala assim, amor, você vai comprar abacaxi? É a É a senha.
senha. Né? Porque eu vou, dá desconto e tal, dá desconto, não vou pagar a vista. Eu lembro que a gente foi comprar numa loja uma vez, já estava tudo já, as coisas ali e tal. Aí eu falei, não pode ter desconto, não sei o que lá, tal. Ele falou, não, mas já está tudo aí. Eu falei, meu filho, larga tudo aí. Ele não acreditou. Eu larguei tudo lá e fui embora. Eu largo tudo aí. Eu falei, não comprei nada ainda. Ele quis assim, como se você já comprou. Eu falei, não comprei nada ainda não. Se você não der o desconto, não tem negócio. Então, tem que ter direção, você tem que ter cabeça para lidar com as coisas. A maioria das pessoas estão aqui na emoção, estão vivendo a emoção, estão fazendo tudo pela emoção. Então, para você estabelecer qualquer coisa, para você se estabelecer em qualquer lugar, isso aqui é você, somos nós. Para você se estabelecer, não dá. Porque nós, o que veio primeiro em nós como humanos? No ventre materno? O Espírito. Eita. Veio primeiro. E aí nós fomos crescendo, formou o corpo. E junto a alma. Nós fomos crescendo, até que vai ficar grande demais. E aí o Espírito sai. De onde ele veio. Nós crescemos. Então, se você for guiado pelo corpo, você vai ficar. Se você for guiado pela alma, você vai ficar. Você vai ficar tão envolvido nas coisas da alma que você vai ficar. Você não está no processo espiritual para subir, para encontrar com o Senhor, para ser arrebatado. Então, tenha isso em mente. Muito importante dessa aula. Não estabeleça. Primeiro você vai estabelecer o Espírito. Aí você traz a alma. Aí você traz o corpo. Pastor, mas tudo é a mesma coisa. Como é que eu vou pôr o Espírito? Primeiro eu vou decidir o que eu vou fazer. Isso. Tudo bem, eu converso com muita gente. Não, pastor, aí você faz a pergunta. O que é que você quer, Santo de Israel? Aí a pessoa faz outro discurso. Não. O que você quer? A maioria não sabe. Não sabe. Está vivendo a emoção. O que é que você quer? Uma coisa, né? Que é outra. O que é que você quer? Quem vive na alma, vive toda a Na hora. verdade, não sabe nem o que ele necessita, na verdade. Fica toda hora suprindo. Porque tudo que você compra, logo você enjoa. Ah, pastor, se eu comprasse um carro novo, logo você enjoa dele. A casa, logo você enjoa. Eu disse aqui, jamais comprei uma casa com piscina. Porque piscina é bom na casa dos outros. Na sua casa. Dá um trabalho. Minha irmã tem uma casa com piscina. Hoje eu moro numa casa que não tem piscina. Trocou, vendeu. Ela falou, não, essa piscina tem que ficar limpando. A gente usa uma vez no ano. Porque quando você compra, você pensa piscina. Aí, domingo à tarde, eu vou deitar na piscina. Sozinho. É como nós estávamos falando antes da aula. Praia é bom para ir com a turma e tal, legal. Mas sozinho você na praia, como o Vitor falou. Eu na água lá, eu aqui. Eu tentei a mão para ele, eu falei, eu penso exatamente igual. Ah, e ali eu vou lá, pulo as ondas. Acabou. Às vezes é bom. Mas tem gente que gosta. Às vezes é bom. Eu gosto. Tem gente que gosta. Adoro. Gosta. Mas enjoa também. Enjoa. Enjoa. 4 dias no máximo. Uma vez, quando nós ficamos 5 dias. 5 dias na praia. Pelo amor de Deus, no terceiro dia eu já não aguentava mais. E vai pra praia. Levanta volta cedo, vai pra casa. praia e pega as malas e leva tudo, depois volta. E esse é o erro. Aquilo que fez bem no seu corpo, você achar que vai fazer bem sempre. Aí você fala, eu comi esse lanche. Nossa, que gostoso. Eu vou comer esse pão no segundo, já não faz Nossa. Meu Deus. Desse Ao jeito. terceiro você já. Nossa. Não quer nem ver na frente. Tem muita gente que quando vai pra praia, acha que
tanto por tudo. Não vão fazer isso não, porque a onda leva embora. não é grande, né? Tinha um amigo nosso, que nós chamávamos ele de Juninho Sorriso, dava sempre sorriso. Aí chegou na praia, nunca tinha ido na praia. Chegou na praia, ele foi correndo assim. Eu falei, ele vai mergulhar, não. Ele parou assim. É salgado mesmo! Esse que na hora da oração começou a orar, ai Senhor meu Deus, ai Senhor, ai me pega, me chuta com a bola, pelo amor de Deus, cara. Para, faz gol. Eu falei, para em nome de Jesus, cara. Você vai acabar com a nossa oração. Não, cara, porque assim, foi pau, pelo amor de Deus. Ele era uma comédia. Senhor, me pega, me chuta, me pega com uma bola. Nossa, enlouqueceu. Então, Não foi ele que se jogou no gramado? esse encontro com Deus, né? Na hora que saiu assim da sala, madrugada, assim, a gente não sabia a hora, encontro com Deus, e ele veio correndo assim, e pulou assim no gramado assim molhado. Ele veio assim, ó, Senhor! Aí ele deu aquela pranchada assim, ó. E eu olhei na hora, acabou com a minha conta. Eu falei, nossa, gente. Ele é uma comédia, mas a gente voa demais. Sempre tem uma comédia. Então, a sua vida tem que ser estabelecida pelo Espírito. Não adianta você ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu quero ganhar mais. Mas como você quer? O que é que você quer fazer? Ah, eu quero ser empresário. Para quê? Você quer ser o quê? Quer fazer o quê? Vai atender o quê? Então, para você tomar decisões, você precisa fazer o quê? Perguntas. Exato. Para tomar decisões, você precisa fazer perguntas. As perguntas te levarão às respostas que vão te dar a decisão. Peraí, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ganhar mais dinheiro para quê? Eu vou sair dessa empresa. Por quê? Vai gastar. Quero ganhar mais dinheiro para quê? Para gastar. E depois você vai ter que ganhar muito mais para gastar mais. Então não é um propósito. Eu sempre digo, nunca tome uma decisão baseada nos cifrões. Tome decisões no espírito. Porque o dinheiro preenche aqui e aqui, mas não preenche. É verdade. O dinheiro preenche a alma e o corpo, mas não preenche o espírito. Eu já ouvi, não foi uma, não duas vezes. Pastor, trocaria tudo que eu tenho para ter paz no meu espírito. Meu Deus. Para voltar aquela vidinha de não ter nada. Então, Eu era feliz. você precisa saber que o dinheiro ele é importante. Mas quando você toma uma decisão no seu espírito, quantas vezes quando a igreja está crescendo, as pessoas, olha, negócio de pastor é bom, hein? A pessoa está olhando pelo corpo, pela alma. Ela não sabe que foi uma decisão no espírito. Também não sabe a história, não sabe nada. Que só um Espírito Santo para manter o ministério. Pessoa que pensa assim está mais enganado que o diabo. Está mais enganado que o diabo, porque o diabo sabe que não é isso. Então precisa ter consciência espiritual. Então a nossa vida é feita de decisões. Como eu respondi semana passada, eu acho que foi a Roseli que perguntou. Pastor, mas também a gente não pode viver assim gastando. Eu falei, há uma maneira de viver assim. Tem gente que vive assim. Vive gastando, não está nem aí com nada e tal. Ah, pastor, eu vou viver lá no meio do mato, vou caçar o peixe, vou pescar o peixe, vou caçar, vou viver assim. Tem como viver assim. Mas não é disso que a maioria quer. Não é disso que a maioria quer. Então você precisa fazer perguntas. Você precisa abastecer o seu espírito. Não só com as coisas que você gosta, mas com coisas que vão, informações que vão mudar a sua vida. Você não pode só ouvir o que gosta, ler o que gosta. Você precisa ler coisas que você não gosta, mas que vai te ajudar a tomar decisões. A maioria das pessoas se cerca de gente, só de gente que agrada e tal, mas não se cerca de gente que pode ajudar a mudar a sua vida. Se cerca de gente ruim, de gente mesquinha, não vai. Aí o espírito tem que bater. Tem que ser o mesmo espírito.
Eu digo sempre na igreja, quem não está no mesmo espírito não vai aguentar, vai ficar para trás, vai começar, nossa, pastor, nossa, não viajava, agora está viajando, aí eu não fazia isso. A pessoa fala, quando fala para mim, fala, glória a Deus, e eu vou viajar mais ainda. Você vai ver. Amém. Amém. Aí eu não fazia isso, né? Nossa, daqui a pouco o pastor vai chegar com o carro novo. Amém. Daqui a pouco o pastor, a pessoa, na inveja, na raiva, profetiza sobre a minha vida. É Balaão. E você vai ficar olhando, vai ficar olhando, e na sua vida não vai acontecer nada. De eu entrar no carro e falar, Deus, ajuda aí. Não seja espectador da sua própria vida. Mais um, Marcelo. O Antônio gosta de dizer. Eu falo só para provocar. Não seja espectador da sua vida. Seja protagonista. Seja protagonista da sua história. Seja o ator principal da sua história. A maioria é coadjuvante da sua história. Ou seja, não é o personagem principal. Tem uns que é aquele ator lá que só vai na cena perigosa, como é que chama? Dublê. Dublê. Tem uns que é só dublê, né? Só dublê. Só na hora da peia que aparece, né? Verdade. Está vivendo a vida dos outros. Faz parte do cenário da vida dos outros. E muitas vezes Deus, nessa coisa de decisões, Deus nos testa nas coisas difíceis primeiro, porque quando você falou assim, a pessoa quer ganhar mais, quer ser empreendedor, mas não dorme com cheque de 100 conto. É quando Jeremias fala, né? Deus fala para Jeremias, uai, se você cansou correndo com homens, como que vai ser quando você correr com cavalos? Exatamente. Como vai Se ser? você tropeça em terreno reto, como vai ser quando você andar no matagal? Então Deus nos prova para ver como a gente se comporta. Deus falou isso comigo. Ele falou assim: uai, está desesperado por causa de uma continha? Como que faz então quando vocês for grande e a conta sua for de milhões? Como que eu vou botar você para fazer uma coisa de milhões se você com 500 aí você está desesperada? O meu propósito, o meu projeto é para 10 milhões. E ainda Você vai está falando aqui, as pessoas vão embora para casa e falam, mas o pastor, eu não vou falar. Porque já se viu falar essas coisas na igreja. Eu sei que as pessoas falam isso, mas eu estou lançando as palavras da minha fé. Aí daqui a pouco, quando estiver lá na frente, a pessoa fala, eu lembro que o pastor falava isso. O maior problema é que as pessoas, quando a gente fala milhões, a pessoa fala, nossa, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é? 10 milhões, se você for comprar um terreno, e aí tem que fazer, claro, se você for fazer as coisas corretas, aí tem que pagar um engenheiro, pagar arquiteto, fazer fundação, e aí dá errado aqui, uma coisa aqui, outra ali, tem que mudar padrão de rua, tem que fazer plano, projeto elétrico, muita coisa, muita Não coisa. é um puxadinho, né? Não é um puxadinho, como muita gente faz aí, e aí causa acidente. Quantas igrejas caiu telhado, porque, caiu telhado porque não fez as coisas corretas. Então, quando eu falo isso, a pessoa que está aqui na cadeira deve pensar assim, pô, eu vou fazer parte desse projeto. Eu vou começar a trabalhar nesse Você é o projeto. pilar da visão. E eu vou me Amém. estabelecer espiritualmente nisso. Então, se estabelece no espírito. Não fica querendo. E isso, amado, passa por todo o processo da nossa vida. Para mim me estabelecer no espírito, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar das minhas finanças. Eu não consigo me estabelecer em nada se você não cuidar da sua vida. Se você é uma pessoa que organizada, se organiza, amanhã Deus dá uma bênção, o cara chega e fala, eu estava pagando meu carro, não consigo pagar mais. Você não quer pagar essa prestação, você soma a prestação, fala, nossa, é menos do que o valor do carro. É uma bênção na sua mão. Mas você está tudo enrolado na sua vida. Chega a bênção, você não pode abraçar a bênção. Como já aconteceu com meu cunhado, ele comprou um carro, porque o rapaz veio e falou, eu pago esse carro, mas não vou conseguir pagar mais. Mas quanto você quer? Não, você continua pagando as prestações. Ele somou o valor total das prestações, dava menos que o valor do carro. Paguei. Agora, como você vai receber essa bênção se a sua vida é uma bagunça?
Como que Deus vai te usar no ministério se você não arruma a sua casa? Se você não tem vida sentimental no casamento? Se fora da igreja não é aquilo que Deus quer? Então, amados, passa por todo um processo espiritual. A igreja não pode ser esconderijo. Você tem que se estabelecer espiritualmente. E a igreja, o tempo está em movimento. E como que eu me movimento? Primeiro nós falamos sobre como eu me estabeleço. E agora eu falo como eu me movimento. Então abra a Bíblia aí para nós encerrarmos. O último capítulo de Êxodo. Êxodo 40. Versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha que coisa interessante, amados. Há uma paraxá que fala sobre isso, em uma porção bíblica, chamada Pekudê, que quando a nuvem estava sobre o tabernáculo, enchia o templo. Ou seja, não é uma questão só, oh Deus, para onde eu vou? Não, eu estou cheio da glória de Deus. Por que muita gente não sabe? Para onde eu vou? O que eu faço? Porque não está cheio de Deus. Está cheio de um monte de coisa, menos de Deus. A King James fala de um jeito, eu acho até pode ler, muito legal. Ele fala assim, ó: pois de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar dentro dela fogo, e isso à vista de toda a nação de Israel. Pronto. Então, havia fogo, não era a nuvem não se transformava em fogo. O fogo saía. Poderia ser visto dentro da nuvem. No meio da nuvem, né? Isso. Então o que acontece? Quando você está cheio de Deus, você vai perceber o movimento da nuvem. Mas se você não está cheio de Deus, você não percebe o movimento da nuvem. Então tudo fica confuso. Então você precisa estar cheio de Deus. Quando a gente fala para a pessoa, vem no culto, vem na escola dominical, faça isso, faça aquilo. Quer dizer, alguém, acho que a Júlia falou, quando a pessoa está questionando o dízimo, não está entendendo nada. Não está entendendo nada. É fundamento, né? Fundamento, são coisas básicas, oferta, dízimo. Quando a pessoa não consegue participar, ela está ainda presa a seu débito. Quer dizer, a pessoa não está entendendo nada. Então, como que eu vou me movimentar? O movimento é a partir do movimento da nuvem e não do fogo. Olha que interessante. Ele diz, quando a nuvem se movimentar. Por quê? Porque a nuvem diz respeito ao dia e o fogo diz respeito à noite. O que ele está dizendo? O movimento é de dia. Quando dá para ver. E não à noite. Quem sai à noite está escondendo alguma coisa. Ele diz, saia de dia, a claridão do dia. Já precisa sair escondido à noite. Esse dia. Que eu decido e saio de dia. Por isso que o negócio, não fale isso, não fale aquilo, no meio da congregação, não é de Deus. Porque isso é trevas, É escuridão, é escondido. Vou fazer tal coisa aqui. Ai, o pastor não pode ficar sabendo. Ai, a pastor não pode ficar sabendo. Olha, Deus me mostrou o negócio, mas o pastor não pode saber. É do diabo, mas. Se já não tiver comunhão com a liderança, não sei porquê.
continuar no propósito. Exatamente. Se não há, olha aqui, ó, se não há comunhão, não vai entender. Vai haver um conflito. Não há como entender. Por quê? Uns veem a nuvem, outros não veem. Então precisa, quando você for, trazendo uma linguagem mais fácil de entender, pastor, eu me estabeleci no Espírito, mas quando eu sei que eu tenho que mudar, movimentar, quando o Espírito de Deus se movimenta, levando você, muitas vezes, quando você não entende que Deus está falando para você movimentar, o que ele faz? Ele empurra os Ele faz as coisas dar errado. Exatamente. Nossa, ele dá um chutão assim, ó. Vai. Ele faz as coisas dar errado para dar certo na sua vida. Começa a correr, Pra te obrigar a sair. Te obrigar a sair, vai, você tem que andar. Ele torna desconfortável o lugar onde você Lugar. E a gente acha que muitas vezes Deus está. Nossa, por que Deus está permitindo? Gente, Deus não está sendo ruim, Ele está sendo misericordioso. Exato. Chegou a hora, às vezes, da pessoa aí, ela Se movimentar. Ó, agora é outro tempo. vai morrer no sol. Você vai morrer, fica Por atrasado. isso que eu sempre falo na igreja, Deus te chamou para fazer algo, faça com excelência. Para quê? Porque Deus vai te movimentar, colocar outros para fazer melhor. Agora, quando você não faz com excelência, não faz o seu melhor, não, eu estou aqui, mas eu estou de olho lá. Já. Aí você não está de olho em nada. Você não está no seu, ou seja, você está num lugar com a sua alma, o seu corpo está em outro lugar, o seu espírito está em outro lugar. Aí sim. Desequilibrou. Como alguém falou assim para mim, Aí dividiu. pastor, poderia ser pastor em qualquer lugar. Qual foi a pergunta que eu fiz depois? Por que você não é? Aí ele disse, pastor, porque ainda eu preciso decidir. Eu falei, então você não sabe o que você é. Então Porque não é se mais. você sabe o que você é. Verdade. Né? É muito fácil. Isso aí, João, isso aí eu faria. Por que não faz? Por que não fez? Já viu que tudo que você faz, alguém chega e fala, mas isso aí eu também faria. Mas por que não fez? Porque assim, eu tinha medo. Então não é do Espírito. Porque se é do Espírito, não tem medo. É fácil. Porque é dirigido pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, aqui, não era movimentar. Não, a nuvem diz respeito a um comando do alto. Que vem do Senhor, o sacerdote, e o sacerdote com o povo conduzindo. Eu vou fazer o que dá na teia, eu vou fazer assim, eu vou fazer essa. Não, você está fora, você está isolado, você não faz parte do corpo. Você está fazendo parte do corpo, você está em comunhão, no mesmo Espírito. Quando o João Paulo falou assim, pastor, eu percebi que o senhor mexeu. Aí ele falou assim, eu vi aquele dia que o senhor ia arrumar um outro. Você está no mesmo Espírito. Você entendeu, você viu a minha reação, você já percebeu qual seria a minha decisão. Pelo agir da minha alma, você já percebeu como o meu espírito iria reagir. E é desse jeito que nós temos que estar com Deus, né? Isso. Quando Deus mexe alguma coisa que vê que dá errado, a gente já fala, Deus vai mudar. Deus está sinalizando alguma coisa aí. Isso. É entender, né? Já. Vocês viram o que eu falei aqui uma época, uma semana atrás, falta 10, né? Há uma semana atrás. Passou, né? Como é que falta? Está 10 para as 11. Né? Eu falei há algumas semanas que. Até perdi o que eu ia falar. Quando Deus mexe. Eu percebo quando Deus está agindo. Como? Porque começa a chacoalhar o barco, as coisas começam a dar errado, começa a fazer isso, começa a acontecer aquilo. É Deus que está agindo. Começa a gerar um problema e tal. Porque em tudo, amor, em tudo. Quando Deus quer mostrar algo que está acontecendo, porque os meus olhos não estão em todo lugar, mas os de Deus estão. Aí Deus me chama a atenção sobre uma pessoa, quer dizer, eu começo a olhar para aquela pessoa. Aí Deus começa a mostrar, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Porque, amados, o pastor André falou assim para mim ontem, falou assim, pastor, hoje eu amo mais o Senhor ainda. Eu falei, por quê? Eu amo mais vocês, né? Por quê? Porque hoje eu estou vendo o cuidado de Deus para a vida de vocês. Porque as coisas estão longe, Deus traz na mão. Está acontecendo isso aqui, a gente vai, resolve aí. Porque eu não vou atrás dele, mas o Espírito Santo traz.
Cuidado das coisas que estão acontecendo na igreja, aqui e acolá, e ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, porque a obra é do Senhor. Se fosse uma empresa aqui e os funcionários, mas não é a obra de Deus. Então ninguém engana Deus, então Deus está vendo. E Ele vai, quando Deus me chama a atenção da pessoa, eu começo a observar. Aí Deus fale isso, corrija aqui, faça aquilo, eu já sei. Aí a gente vai entender mais para frente o porquê. A causa, a raiz, que precisa ser tratado. Por isso que eu me apego em amizade com esse, com aquele, mas na hora de repreender e chamar atenção, eu não tenho dedos com ninguém. Por isso que nunca pensa, a pessoa está perto de mim e tal. Quando eu fui da posse, o pastor André, a pastora Sandra, eu falei aqui, qualquer coisa fale para mim. Ah, mas eles estão perto. É por isso que tem que falar. Porque a lambada é mais forte. Eu chamei a atenção do Bruno esses dias. O pastor falou, não, o corpo tem que ficar grosso. Senão, pastor, chamou minha atenção na frente de todo mundo. Você não serve, vai para o é criança. Não serve. Agora ele veio e falou, pastor, não, pastor, desculpa, eu falei, não, tudo certo. Agora você fica, não serve, é criancinha, precisa da chupetinha ainda, precisa ainda da mamadeirinha, senta, né? Ai, eu estou chateado com o pastor. Se a pessoa não fala, pastor fulano falou que está chateado com o senhor, eu falo, não, você tem que sentar, precisa da mamadeirinha ainda, ai, vida linda, coisa linda, precisa disso ainda. Ai, como você está linda hoje. Precisa disso. Coisa de criança, né? Coisa de criança. Precisa ainda de incentivo. Né? A Gabriela falou, faz a lição aí, Gabriela. Cada uma que você fizer, vai dar uma moeda para você. Vai 12 moedas. Ela contou, que eram 12 moedas. Aí eu dei uma de R$1 para ela. Não, pai, 12 moedas. Aí eu dei 12 de 10 centavos. Isso. Quer dizer, quem é que precisa de incentivo? A criança. Um adulto na fé, está no espírito. Está no espírito. Ninguém precisa falar, vai que você é bom.